Fala, rapaziada do Legazolino, né? A você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes. Rapaziada, depois dessa vitória aí maravilhosa do Clube do Remo, a gente vai falar um pouco aqui sobre o jogo, né? Declarações do Guto Ferreira, jogadores se emocionando aí, né? Depois de ter voltado há um bom tempo para jogar futebol. E eu também quero falar um pouco do que ontem eu vi no estádio, do que eu pude sentir também ali, referente à opinião do torcedor, ao que o torcedor pensa. A gente vai falar um pouco aqui sobre isso. Antes disso, galera, eu quero aqui falar com vocês sobre a classificação de momento, tá? Lembrando, vou falar o número e o número de jogos também já jogados. Essa é a 29ª rodada, faltando aí 9 rodadas, né, para acabar o Campeonato Brasileiro da Série B. O líder é o Criciúma, que já jogou 29 pontos, tomou uma surra ontem da Mucura. Eu ainda falei, acho que aqui também, lá no canal, o Assis, que a Mucura era capaz da Mucura ganhar esse jogo, hein? Quem pegou meu palpite aí se deu bem. Goiás ainda joga, tem 49 pontos, pode ir a 51, caso vença o clássico contra o Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense já jogou, tem 29 pontos, que tem 48 pontos em 29 jogos. O Coritiba ainda joga, tem 47 pontos. O Novo Horizontino já jogou, ficou nos 47, empatou com o Vila dentro de casa. O Cuiabá venceu o Atlético e foi a 45 pontos. Tem 29 jogos, né? Venceu ontem, logo após o jogo do Remo. E detalhe, né? O Remo ele leva uma desvantagem sobre todas as equipes aqui que estão à frente deles no número de vitórias. O Remo chegou à 10ª vitória ontem, né? O Remo é o 7º colocado com 42 pontos, 29 partidas, chegou na sua 10ª vitória ontem. O Remo tem mais empates do que vitórias nesse campeonato. E isso é algo que está pesando, né? Se a gente pega duas vitórias desses empates e coloca aqui no número de vitórias, o Remo teria 12 vitórias e teria 6 pontos a mais, né? Você diminui aí 2 pontos e coloca 4 pontos a mais. Você pega os dois que o Remo tem somado, diminui e transforma em mais 4. O Remo estaria com 46 pontos ali, a 2 pontos do Atlético Paranaense e a 1 ponto do G4. Essa seria a pontuação se o Remo tivesse 12 vitórias e 10 empates. Mas a vitória de ontem recolocou o Remo no campeonato. A Chapecoense ainda joga, tem 41 pontos, pode ultrapassar o Remo se empatar. A Chapecoense que enfrenta o Avaí também no clássico, né? Ela pode chegar aí a 42 pontos e ultrapassar o Remo porque tem mais vitórias. O CRB já jogou, perdeu pra gente, né? O Operário tem 39 pontos, o CRB tem 40, tá? E o Avaí também. O Avaí joga com a Chapecoense, como eu disse pra vocês. O Operário, que é o nosso próximo adversário, tem 29 jogos, perdeu para o Atlético Paranaense e tem 10 vitórias, né? O Vila Nova empatou com o Novo Horizontino, 38. A Ferroviária venceu o Botafogo de Ribeirão no confronto direto. Cara, quando eu lembro que o Remo perdeu 2 pontos para esse Botafogo de Ribeirão em casa, eu fico muito puto. Porque eu falei para vocês, cara. Eu disse, esse time do Botafogo aí é muito ruim. Esse time do Botafogo provavelmente será rebaixado. Eu falei, Botafogo, Volta Redonda, Mucura. Esses times dificilmente escapam do rebaixamento. E aí, né, a gente perder pontos para todos esses times que eu falei aqui. A gente perdeu pro Volta Redonda 5 pontos. A gente perdeu pro Botafogo de Ribeirão 4 pontos. E a gente perdeu o clássico primeiro, né? A gente ainda tem a chance de vencer a Mucura no segundo clássico. Mas a gente perder pontos para esses times faz falta, cara. Faz falta, olha aí. A gente tá com 42 pontos, esses times ruins no campeonato. Ainda joga na rodada ainda o América Mineiro, né? O América Mineiro joga contra o Volta Redonda, confronto direto ali. Acho que se o América vencer, a distância para o Z4 aqui, né? Ela diminui do Remo, porém, para a Mucura aumenta, né? A Mucura vai ficar a 7 pontos de deixar ali o Z4, lembrando que o América joga contra o Volta Redonda. Quem vencer vai ficar a 7 pontos. Se empatarem, né? A Mucura ficará a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento. Ainda é possível, mas a Mucura ela precisa vencer uma quantidade de jogos absurdos. A Mucura para mim caiu, gente. Não vejo a Mucura ganhando tantos jogos assim, não. Bom, bora falar sobre o jogo de ontem, né? Já rolou aqui a classificação para vocês. O Remo ontem estreou o seu treinador, o Guto Ferreira. Tô até meio com a voz meio ruim, peço desculpas para vocês aí. O Guto Ferreira ontem estreou no comando técnico do Remo. O Remo, nos 15 primeiros minutos, o Remo começou muito apático.
parecia mesmo o time do Antônio Oliveira, né? Ainda era resquícios daquele time e desse treinador horrível que só treinou o Remo porque é amigo do Braz. O Braz, eu falo isso aqui sem problema nenhum, ele colocou os interesses pessoais dele à frente da instituição. Por isso a gente passou tanto tempo com esse treinador não, né? Treinador que a gente tem hoje. Aquilo lá era um treineiro, entregador de coletes, amigo do Marcos Braz, que tava ali no Remo. E o que mais me deixa puto não é nem o Braz, porque o Braz chegou ontem. É o Tonhão demorar tanto para demitir aquele cara. E essa sensação eu senti também no estádio ontem, quando eu falei com torcedores, né? Porque a sensação que eu fico é a seguinte: a gente acredita no trabalho do Guto Ferreira. Todo mundo que tava lá viu que ele tem capacidade, que ele é capaz. Só que, pô, cara, o tempo, a quantidade de rodadas que restam, o Remo precisa vencer 80% dos jogos. Vencer, não é somar ponto, gente, é vencer. Se o Remo vencer, por exemplo, o Operário e o Atlético Paranaense, esses dois próximos adversários, o Remo não entra no G4. Se aproxima, provavelmente vai se aproximar, mas não vai entrar no G4. Mas tem uma coisa boa também. O Remo não só está próximo do G4, ele está próximo de todo mundo que está no G4. Porque a distância do Remo hoje para o líder é 7 pontos. Só que ainda ele joga, né? O Goiás joga. O Goiás pode aumentar isso daí para 10 pontos. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, se o Goiás hoje perder para o Atlético Paranaense, o Remo perde uma posição no campeonato. Mas mesmo assim, é uma distância que vale a pena a gente sonhar sim. Isso vai depender da gente, porque a gente tem muito confronto direto. A gente enfrenta Cuiabá, enfrenta Novo Horizontino, enfrenta o próprio Atlético Paranaense. Então a gente tem muito confronto direto ainda. E desses times aí, só o Cuiabá a gente enfrenta fora de casa, né? Aliás, só o Atlético Paranaense que a gente enfrenta em casa. A gente enfrenta o Cuiabá e o Novo Horizontino em casa. Então, são adversários que... fora de casa, quer dizer. São adversários que a gente vai ter que jogar muito mais do que a gente vinha jogando. Então, o Remo começa mal, se acerta, toma o gol. Depois que toma o gol, o Diego Hernandes, rapidamente, né, ele consegue empatar num gol de falta. Depois a gente vira o jogo ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, com as mudanças que o Guto Ferreira fez, principalmente povoando o meio de campo, o Jadson estava morto. E quando você é um treinador de verdade, você entende, você percebe que o jogador não está conseguindo render fisicamente. Ele coloca o Pavani e aí o Remo começa a ter uma marcação mais encaixada e começa a explorar mais os contra-ataques. João Pedro lá fez excelentes jogadas, né? Uma partida muito boa do João. Ele conseguiu ali encaixar, dar passes cruciais. Era pra gente ter feito 5 com o Diego Hernandes. Se o Diego Hernandes dá uma cavadinha ali na saída do Matheus Albino, a gente poderia ter feito o 5º gol, poderia ter feito o 6º. Então foi um jogo ontem que a gente teve outras oportunidades para fazer gols. Infelizmente, a gente perdeu ali algumas oportunidades, mas a gente venceu o jogo, isso é o mais importante. E o Guto Ferreira falou uma coisa que eu vinha falando aqui durante um bom tempo, né? Ainda tem gente que fala que eu não entendo nada do que eu estou falando. O que eu falava aqui? O Remo corre muito em vão. O Remo dá a bola para o adversário e não consegue explorar a ideia que ele tem, que é justamente ali contra-ataques. O Remo não conseguia fazer isso. E o Guto Ferreira falou, quanto menos a gente correr em vão, menos desgastado a gente vai ficar. Tá aí, pô. O Remo ontem conseguiu jogar o jogo todo. O Jorge, que não jogava há um tempão, inclusive se emocionou depois do jogo. O Jorge falou, pô, eu não jogava há um tempão. E o Jorge conseguiu aguentar o jogo todo. Jogou muito bem depois do segundo tempo. O primeiro tempo meio pesado ali o Jorge, mas é isso, cara. O cara tá um tempão sem jogar. Não dá nem pra julgar muito ele, não. Mas é um jogador de muita qualidade, cara. A gente percebe isso. A gente percebe que ele é um cara diferente. Só que ele precisa de mais tempo, né? E o Guto Ferreira vai ter uma semana. Eu acho que o Guto Ferreira agradeceu muito, porque vai ter uma semana completa, 8 dias para trabalhar. Hoje vai descansar os jogadores, amanhã deve voltar às atividades e já treinar uma estratégia para tentar bater o Operário lá dentro. São 9 finais. O Remo postou nas suas redes sociais. Eram 10 finais, vencemos uma. Agora restam 9. Depois vão restar 8. O Atlético Paranaense é quinta-feira, às 21h30 dentro de casa, né? Eu, se Deus quiser, estarei lá também nesse jogo contra o Atlético. Mas para isso, para a gente chegar vivo nesse jogo contra o Atlético, pode ser um jogo de 6 pontos, porque o Atlético enfrenta a equipe do Goianiense. E se o Atlético perder para o Goianiense e o Remo vencer o Operário, o Remo vai ficar 3 pontos do Atlético. E vencendo o Atlético, o Remo empata em pontos com o Atlético. E o Remo joga em casa. Então, podendo vencer esse time, né? Podendo encostar mais ainda no G4.
E aí depois você tem um clássico. Imagina o Remo chegando no clássico embalado com 3 vitórias seguidas. É algo muito bom, é um campeonato muito maluco, né? O que você vê um time que é saco de pancada, apanha de todo mundo no campeonato e ir lá e vencer o líder. Então, é um campeonato maluco. E o Remo precisa entender isso. O Guto Ferreira ontem foi muito cirúrgico nas suas entrevistas coletivas. Né? É um técnico diferente, né? Um cara que sabe o que tá falando, um cara que sabe o que tá fazendo. E a gente espera que ele continue assim. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião sobre tudo isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.